Hoje nós vamos tratar aqui um assunto muito importante e que todos nós buscamos, e é por esse motivo que aqui nos encontramos nesta noite. A gente vai tratar hoje de 5 processos da salvação. Os 5 processos para que haja salvação na minha e na nossa vida. Então, para começarmos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. A gente vai trabalhar aqui hoje os 5 processos que acontecem da salvação. E esses 5 processos, começa no versículo 15. Nós temos que entender que esta palavra de Romanos, ela é uma leitura do 15 para o 14 e do 14 para o 13, é ao contrário, tá, meus irmãos? A gente lê descendo, aqui é subindo. Então os irmãos não fechem a Bíblia, permaneçam em Romanos, porque nós vamos meditar nesses 3 versículos. Para começarmos com o versículo 15, temos que entender qual é a importância do primeiro passo. O primeiro passo é, versículo 15 de Romanos 10: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Porque aqui nesse versículo 15, Paulo diz como está escrito, porque esta palavra, quão formosos são os pés cujo anunciam boas novas, ela está descrita no livro de Isaías, lá no livro de Isaías 52:7, que diz assim: olha, quão formosos são os pés sobre os montes, os pés que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação. O que o Senhor aqui está falando conosco? Para que a salvação chegue na nossa vida, é necessário um processo. E esse processo começa primeiro: como pregarão se não forem enviados? O primeiro processo é ser enviado. Ser enviado. Ser enviado muitas das vezes conota também ao que? Ser separado para tal missão, para tal obra. Compreendemos então que só somos enviados quando alguém nos capacita e nos instrui para aquilo. Mediante isso, entendemos que para a salvação chegar na minha e na sua vida, é necessário primeiro alguém ser enviado, alguém capacitar e assim enviar. E nós temos essa capacitação e nós temos essa ordem para ser enviado. E essa ordem está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus Cristo nos diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então começamos a obedecer aquilo que Jesus nos disse, quando nos enviou aonde? A toda criatura, para pregar o Evangelho. Então entendemos que o primeiro passo é ser enviado. A irmã, o irmão que for enviado, ele vai executar uma coisa: a pregação. Então começamos então com a pregação. A pregação do que, igreja? A pregação do Evangelho. Para compreendermos isso, temos que compreender o que acontece antes da pregação. Não é somente o irmão Eric ser chamado para pregar, ou a irmã ser chamada para pregar, ou o irmão, não. Existe um processo que vem lá do céu, antes que eu, que qualquer outro suba aqui para pregar. Primeiro ele tem que ser enviado.
E esse processo, quem escolhe é Deus. Deus escolhe mediante aquele cujo quer salvar. E mediante isso temos base na Bíblia, que Jesus nos diz: não foste vós que me escolhestes, mas sim eu que vos escolhi. Também outro versículo na carta de João também nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou. Então há primeiro que a escolha de Deus. Lembrando os irmãos, que nós não vamos ao inferno quando morremos, mas sim quando nascemos, porque nascemos numa natureza decaída, nascemos com um corpo corrupto, declinado às paixões dessa terra. Mediante isso, outra hora iríamos trilhar um caminho, que este caminho é o caminho da porta larga. Porém, num certo momento, o Espírito Santo teve um encontro conosco. E esse encontro começa pela escolha de Deus. Deus escolhe, e escolhendo Ele envia o teu Espírito Santo. Ao enviar o teu Espírito Santo, o Espírito Santo lhe concede um dom. E esse dom chama-se a fé. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, você vai notar que o apóstolo Paulo vai falar sobre os 9 dons do Espírito Santo. E o terceiro dom do Espírito Santo, em primeira carta de Coríntios 12, 9, o terceiro dom é a fé. E é mediante a fé que nós vamos analisar depois que somos salvos. Então o processo que acontece antes de nós ouvir a pregação, antes de nós aceitar Jesus, é primeiro partido de Deus. Deus escolhe, envia o teu Espírito Santo, e através da fé ela ouve a palavra que é a pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mediante a isso entendemos qual a importância da pregação. Lembrando aos irmãos e às irmãs que a pregação não está somente conotada à palavra. Os louvores também são uma pregação. Um exemplo de um louvor que é uma pregação muito forte é o louvor 15 da harpa cristã. Os irmãos podem abrir a harpa cristã, número 15, e você vai ver: foi na cruz, onde um dia eu vi. É uma pregação. Então, tanto o pregador quanto o cantor, ele leva a palavra. E é pela palavra que é gerado a fé. E se é pela palavra que é gerado a fé, Deus escolhe para que ali seja plantado a salvação. Mediante a isso, entendemos que precisa ser enviado. Não é qualquer um, tem que ser capacitado e chamado por Deus. Por isso que há tantos ministérios, por isso que há tantas pessoas que acabam causando escândalo na igreja, causando escândalo para o cristianismo. Por quê? Porque não são chamados, não são enviados, são apenas selecionados por pessoas que não têm o Espírito Santo, e ali são capacitados por homens para pregar a palavra. E mediante a isso, a cada esquina você vai ver uma igreja, a cada porta é um culto, e naquele culto o foco sempre é dinheiro, sempre é poder, sempre é gente, quando na verdade o foco de toda pregação, o foco de todo louvor é Jesus. Levar a pessoa até Jesus, a pessoa conhecer Jesus. E mediante a ser enviado, a separação e também a pregação, no versículo 14 de Romanos 10, diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Preste atenção que é bem focado aqui o ouvir para crer. Como eu já disse, a responsabilidade daquele cujo é enviado por Deus, cujo é separado por Deus, é pregar para que alguém ouça. E mediante a pessoa ouvir, ela vai crer. Existe uma diferença entre crer e fé. Nós vamos entender qual é essa diferença, porque para muitos pode ser a mesma coisa, crer e fé, mas a fé é diferente de crer.
E quando a pessoa ouve a palavra, ela tem uma reação. E essa reação não parte de nós. Essa reação parte do Espírito Santo, gerando ali pela fé aquele crer naquela pessoa. E a partir dali ela começa então a crer. Romanos, no mesmo capítulo, Romanos 10, versículo 17, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Tudo que nós devamos falar, tudo que nós devamos cantar, tem que estar refletido como base na palavra de Deus, porque não sabemos como Deus pode trabalhar. Ele pode trabalhar de diversas maneiras. Existe uma história de um pregador. Ele ia fazer um grande culto, e nesse culto ele separou um teatro. Naquela época era teatro, e ali se aglomerou muita gente. E antes de acontecer a pregação, ele foi testar o microfone. E nesse testar o microfone, ele pegou e citou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mediante ele citar essas palavras, que está na palavra de Deus, em João, o que aconteceu? Ao testar o microfone, tinha alguém, as pessoas estavam cuidando do local para deixar pronto, ouvindo aquilo. E mediante a pessoa ouvir aquilo, ela foi tocada pelo Espírito Santo e foi salva. Então é mediante as nossas palavras, aquilo que nós falamos, não somente nos púlpitos, não somente no altar, não somente cantando na igreja, mas em qualquer lugar, tem que ter uma base na palavra. Por isso que o crente, ele é inverso do mundo. Por isso que o crente é diferente, porque primeiro, para ele cantar algo que está na Bíblia, para ele falar algo que está na Bíblia, ele foi separado, e assim ele foi enviado. Vós sois luz entre as trevas, nós somos o sal. Muitos dizem que o sal tem a ver com tempero, tem a ver com balanceamento. O contexto bíblico que Jesus disse: vós sois o sal do mundo, ele não estava dizendo da questão de tempero. Na época de Jesus não existia freezer, geladeira, e um dos meios que eles usavam para poder deixar com que as carnes se mantinham por muito tempo era através do sal. Salgando a carne evitava assim o apodrecimento muito recente. E mediante a isso, o sal era usado para conservar a carne. Assim temos que ser nós, sal desta terra, sal deste mundo. Devemos conservar em nós aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Jesus nos diz. E Jesus nos diz que primeiro somos separados, enviados, e ali pregamos. E quando pregamos, alguém ouve. E quando alguém ouve, ela crê. A palavra nos fala que até os demônios creem. Então o crer não está conotado à fé, porque a salvação vem pela fé. O crer era acreditar. A diferença entre o crer e a fé é que a fé é uma continuação do crer. O crer é crer em Jesus, é acreditar, e a fé é a executação daquilo que você crê, é a obediência daquilo que você ouviu, é a prática daquilo que você aprendeu. A diferença é essa. E mediante a isso, quando nós ouvimos e quando nós cremos e assim executamos a fé que o Espírito Santo põe sobre nós, acontece algo. E esse algo é de suma importância para a fé, de suma importância para a nossa vida, que é aquilo que está descrito Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mediante isso, entendemos que o mundo tem apenas duas opções. Infelizmente, para alguns, eles não serão salvos, e contrapartida, para outros, serão salvos. E essa decisão é mediante o crer, a fé executada. Por quê? A fé executada, se Marcos fala quem crer, como eu disse, a fé é uma execução do crer. Compreendendo isso, a palavra fala quem crer.
e for batizado. Compreenda que o batismo não salva. O batismo não leva a pessoa ao céu por mérito de batismo, mas o batismo é uma execução do crer. Aquele que crê em Cristo, ele executa a justiça e assim executa o batismo. Então, a partir do momento que ele crê com a fé, ele batiza, executando a fé. Então, mediante isso, entendemos que temos então algo a realizar. Devemos pregar a palavra. Mediante a pregação da palavra, alguém vai ouvir. Alguém ouvindo, ela irá crer. O Espírito Santo trabalhando naquela vida irá fazer com que ele venha executar a fé. E mediante ele a executar a fé, ele irá invocar. Aonde diz isso, irmão Héricles? No versículo 14 de Romanos 10. Como, pois, invocarão? E no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. O que é invocar? O significado de invocar é chamar em auxílio, pedir a proteção, recorrer. Isso significa invocar. Mas a pessoa que ouviu a pregação, que creu e que o Espírito Santo ali lhe impôs a fé para invocar, ele está pedindo o quê? Ele está recorrendo a quem? Ele está buscando auxílio aonde? Pedindo a proteção de quem? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 nos fala um versículo que todo mundo conhece. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando o Espírito Santo trabalha no coração daquele pecador, e aquele pecador ele encontra a necessidade de recorrer a alguém, ele vai recorrer a Jesus. E ele recorrendo a Jesus, ele tem a plena convicção que Jesus é o único mediador. O que significa isso, irmão Héricles? Porque Jesus, como eu disse para os irmãos, não vamos ao inferno quando morremos, mas sim quando nascemos. E uma certa hora iríamos, se continuássemos neste mesmo rumo cujo nascemos, morrer. E quando morrêssemos, iríamos ter que nos apresentar diante de Deus, diante do trono. E naquele dia, Jesus, juntamente com seu Pai, iria julgar todas as nações. E aí, fazendo uma imagem aqui, ali estaria eu, ali estaria você, cujo não invocamos a Jesus, cujo não temos Jesus como nosso mediador, iríamos passar perante Deus. E ali Deus não veria em nós a invocação do Filho dele, não veria em nós o reconhecimento da crucificação do Filho dele. Por quê? Porque a função da crucificação de Cristo é apenas uma: amor de Deus para nós, para que nós venhamos ter a salvação pela fé. Porque Deus amou o mundo, povos, tribos, línguas e nações, de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mediante esse cenário, ali estou eu diante de Deus e não tenho reconhecido o sacrifício do Filho dele. Lembrando que crer, até os demônios creem, mas a fé é só aqueles que são salvos por Deus que tem, é a execução do crer. E mediante isso, Deus iria olhar para mim e não veria o seu Filho, não veria o sangue do seu Filho, não veria o reconhecimento da crucificação, não veria a execução do crer. Então, como consequência disso, como aconteceu no Egito, o anjo passou pela terra, e aqueles que não tinham o sangue sobre os umbrais da porta, o anjo adentrou e matou os primogênitos.
tanto dos seres humanos quanto dos animais. Mas aqueles que tinham sobre o umbral da porta o sangue do cordeiro, o anjo não tocou, o anjo não feriu de morte. Então olha a importância de você ter que invocar este mediador, porque vai chegar naquele dia, e quando você se apresentar diante de Deus, e Ele encontrar sobre você o sangue do Filho dele, como sinal de reconhecimento, você será levado à cidade cujo é preparado. Você será salvo do pecado, salvo do tormento, salvo do lago de fogo, e assim da tortura eterna. A função de Jesus Cristo é nos dar a saída, é nos dar o escape, cujo nele devemos invocar, cujo é nele que devemos chamar em nosso auxílio, cujo é nele que devemos recorrer, porque ninguém pode salvar o outro, senão por Jesus. Nós não conseguiríamos pagar o preço para ser salvo, por isso Jesus entrou como mediador. E as pessoas só conhecem essa salvação através da verdade. A palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que liberta o homem. E quem que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus a verdade, é Jesus o caminho, é Jesus o qual devemos invocar. Mediante isso, irmãos, temos que recorrer a Jesus. Porém, como recorreremos a Jesus se não há quem pregue? É isto que Paulo quis dizer. Como alguém pode ser salvo se não há quem pregue? Como alguém é enviado? Como alguém prega? Como alguém ouve? Como alguém crê? Como alguém invoca se não há quem pregue? Acredito eu que um dos grandes problemas nossos, quando eu falo nossos, eu também me incluo neste meio, é que quando nós vamos evangelizar, nós falamos uma palavra, e ela não é mentira, ela é verdade, mas ela é de maneira que a pessoa não caia sobre si a consciência dos seus pecados. Nós, quando vamos evangelizar, falamos assim: Jesus te ama. Que palavra bonita, que coisa linda de se ouvir. Mas quem não sabe que Jesus ama ele? Todo mundo sabe. E é esta palavra que não traz sobre a pessoa o dever de reconhecer a Cristo, quando na verdade nós deveríamos trocar na evangelização o Jesus te ama pelo Jesus pode te salvar do lago de fogo. Porque uma pessoa, quando ela conhece aquilo que há de acontecer com ela, quando ela conhece o pecado cujo ela comete, quando ela conhece a justiça de Deus e o futuro que virá o juízo, preocupando em se achegar a Jesus e pedir perdão, e reconhecer Ele, e sobre Ele não haver outra saída senão Ele. O problema é que muitas das vezes nós tratamos as pessoas de maneira amorosa em relação à salvação. A palavra nos fala que não vamos dar conta daquilo que falamos, mas daquilo que não falamos também. Temos que pregar o Evangelho. Jesus Cristo falou muito mais do inferno que do céu, dando a entender que o único caminho para se obter a salvação é por Ele e só por meio dele. Mediante isso que nós venhamos colocar sobre nossas palavras, para que os outros corações que não têm esse Jesus, o conhecimento do pecado dele, o conhecimento da necessidade de justiça, cujo encontramos em Jesus, e a necessidade de conhecer a Jesus, porque a palavra fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Não é ouvir que Jesus te ama, não é ler num folhetinho que Jesus te ama, é conhecer a verdade. A verdade é Jesus, e nós só conhecemos Jesus pela palavra. Se da minha boca não sai palavra,
não tem como alguém conhecer Jesus. Se da minha boca não voa louvor da palavra, não tem como a pessoa conhecer Jesus. Que nós venhamos então meditar no que dizemos, no que falamos no nosso dia a dia, porque a todo momento estamos sendo observados, não pelos demônios, não pelos homens, por Deus, que é o mais importante. Assim como Paulo descreve a Timóteo, procura te apresentar como obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra. Porque os demônios creem que Jesus é o único caminho, eles sabem. Porque o mundo sabe que Jesus o ama. Só que o mundo não sabe que ele vai ter que dar conta. Portanto que nós pregamos amor, 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 quando na verdade nosso Deus também é justiça. Nós colocamos um quadro, como eu já disse, um Deus de amor infinito e um Deus de justiça pequeno, quando na verdade nosso Deus é perfeito. E tudo quanto falamos, tudo quanto fazemos, tudo quanto pensamos, vamos ter que dar contas. E mediante a isso, eu não sou perfeito. Mediante a isso, nós não somos perfeitos. Mas perante Deus somos considerados justos. Por quê? Porque fomos justificados em Cristo de maneira gratuita, que isto é dom de Deus. Aonde diz isso, irmão Héricles? Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nos descreve: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva, é favorecimento sem mérito. Deus nos dá a salvação por meio da graça, por amor, não porque merecemos, não porque somos dignos. E mediante a isso, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos. O que é aceitar Jesus, irmão Héricles? Romanos capítulo 10, versículo 8 nos ensina: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Compreendemos que você tem nesta noite a opção de ser salvo, se você ainda não foi. Porque a salvação, ela conota em duas coisas. Primeiro, crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, confessar que você crê isso, e com a fé executar isso todos os dias da sua vida, como sinal de obediência, não como sinal de moeda de troca para você ser salvo, porque é por obediência que vamos ser salvos, pela fé. E é só aquele que tem fé que executa o crer. E é mediante isso que eu quero dizer à igreja hoje: se tem alguém que necessita desse auxílio, que recorre a Jesus como único meio de se obter a salvação e de se obter no último dia a misericórdia de Deus, quando se apresentar diante do trono e Deus o olhar e ver o seu filho, o qual foi crucificado por amor a você na cruz. A mensagem da cruz é uma mensagem muitas das vezes não lida nos púlpitos, mas é a que mais faz sentido para aquele que crê, porque é através da cruz que hoje temos a opção de sermos salvos, primeiramente pela misericórdia de Deus que nos enviou o seu Filho. Tem alguém no nosso meio que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que nessa noite deseja reconhecer Ele e confessar com a sua boca que só por meio dele e através dele você consegue essa salvação? Tem alguém em nosso meio?